O termo ecologia integral ele se popularizou após a publicação da encíclica Laudato Si, lançada pelo Papa Francisco em 2015, e que trouxe à tona a questão crucial do cuidado com o meio ambiente e a urgência de uma abordagem ética em relação à ecologia. Passados 8 anos desde a sua publicação, o termo ainda traz algumas dúvidas. Nessa semana, a gente segue no intuito de compreender de uma forma mais ampla o que é o conceito da ecologia integral. E para isso, eu converso então com o nosso querido padre Samuel Fidelis, pró-reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Seja bem-vindo mais uma vez, padre Samuel. Bom dia! Bom dia, Vanessa. Bom dia a todas e todos que nos acompanham. É uma alegria poder mais uma vez ter esse diálogo, este bate-papo. E é um assunto que a gente precisa falar, né, padre? É um assunto que nos pede urgência e consciência, né? Sim, de fato, é um tema urgente, porque essa consciência contemporânea de que os recursos da Terra são finitos é algo muito recente. Sempre ao longo da história houve uma grande preocupação com o desenvolvimento das civilizações e tudo isso significou a retirada de recursos. Agora, esta consciência de que esses recursos são finitos, ela é muito contemporânea, muito atual e chega com a urgência, não é? Padre, quando a gente pensa, né, em ecologia, a gente costuma pensar o termo como a relação apenas entre os seres vivos, né? Mas a Laudato Si, ela amplia esse conceito para o ambiente como um todo, inclusive para os elementos que em si mesmo não têm vida, como o reino mineral. O que isso quer dizer para a gente, padre? Bom, eu diria, antes de tudo, que é uma coisa muito curiosa, porque a Laudato Si traz, enquanto sendo uma expressão contemporânea, atual do magistério do Papa, aquilo que na verdade é a doutrina de fé das primeiras páginas da Bíblia. Quando nós olhamos o livro do Gênesis, nos seus 2 relatos da criação, na sua perspectiva simbólica, há já uma antecipação daquilo que depois é transformado em estudo, em sistema, pelo conhecimento hoje biológico, científico e por aí vai. Que essa consciência de que a vida humana está inserida dentro de uma cadeia de vida e de ser. Portanto, no início do livro do Gênesis, se fala da água, se fala dos peixes e animais que dela fervilham, se fala dos animais superiores, daqueles que voam, o homem integrado em todo esse processo, que é colocado num jardim para guardar e para cultivar. Portanto, é preciso compreender do que muito mais do que uma coisa sobre fauna e flora, a ecologia está dizendo deste interser. Tudo tem ser. Os minerais são ser, os animais são ser, as plantas são ser, o ser humano é ser. E, portanto, todos nós intersomos em nossas relações biológicas, em nossas relações psíquicas e também em nossas relações sociais. Um desequilíbrio mineral significa um desequilíbrio na fauna, significa um desequilíbrio na flora, um desequilíbrio humano, portanto, nas relações humanas e, portanto, também um desequilíbrio social. Padre Samuel, aproveitando, né, essa fala do Senhor e trazendo um pouco mais perto da nossa realidade, o Senhor estando aí no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, que fica na Serra da Piedade, em Caeté, vivenciou muito próximo essa questão do cuidado com a extração mineral, com o cuidado da casa comum, estando no santuário, né, padre? Sim, com certeza. O santuário, já sabemos, é uma riqueza espiritual. A nós que a ele nos associamos como peregrinos, como família dos devotos e que aqui atuamos. É uma riqueza histórica. Temos como, por exemplo, a imagem Nossa Senhora da Piedade, uma obra de valor inestimável e uma riqueza ecológica e, portanto, um território em disputa. Não é segredo para nós e nenhum de nós tem que tratar o tema com romantismo, que uma das grandes fontes de recursos para Minas Gerais é a mineração.
No entanto, é preciso considerar a mineração sob a perspectiva dos recursos, mas também dos seus impactos e de como a mineração está integrada em um processo ecológico e que, portanto, exige cuidado, exige atenção, de modo que a riqueza, o dinheiro, não pode ser um fim em si, mas ele tem que estar integrado àquilo que é o grande objetivo das políticas públicas, da igreja na sua atuação social, que é o bem-estar. Então, o Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade entende uma riqueza de ferro, de ouro, um aquífero, para não dizer tudo aquilo que temos a nível de bioma, de fauna, de flora, é um território em disputa. E nós, enquanto Arquidiocese de Belo Horizonte, unidos ao nosso arcebispo, não arredamos o pé, e cada um dos associados e associadas de que é um lugar que tem que ser preservado. E é uma coisa que a gente tem que levar em consideração também, padre, é que o que acontece aí na Serra impacta diretamente na vida de quem está aqui em Belo Horizonte, mas impacta também diretamente na vida de quem está em outras regiões, por mais distantes que sejam, né? E esse impacto, ele vai sobressair em cima dos mais vulneráveis, que é uma coisa que o Papa Francisco traz muito à tona na encíclica e pede para a gente refletir sobre, né? O cuidado com os mais vulneráveis, com os mais pobres. Explica um pouquinho para a gente, padre. Com certeza. Pense, por exemplo, a Serra da Piedade é o pico mais alto da região metropolitana. Significa, então, que nós temos uma relação de umidade aqui que está muito relacionada, né, ao fato de que há uma zona de pressão diferenciada, as nuvens mais densas de chuva aqui ficam. É por isso que todo o entorno aqui é uma área ecótone de transição com a Mata Atlântica. Aqui, no terreno do santuário, está uma das principais fontes de água, 58 mil litros de água por hora, que inclusive são responsáveis pelo abastecimento aqui das comunidades no entorno e da própria cidade de Caeté. Portanto, aqui nós temos uma dimensão micro, poderíamos dizer assim, daquilo que a Laudato Si traz, uma dimensão macro. Não é simplesmente uma questão de planta, não é simplesmente uma questão de minerais ou de recursos hídricos, mas de como isso gera uma cadeia de degradação que vai acabar influenciando a vida das pessoas. Por exemplo, um desequilíbrio climático, uma irresponsabilidade com relação, por exemplo, a uma questão de agricultura, pode significar a migração de povos. Pensemos ali o que a seca, o que a degradação ambiental gera em regiões como a África e acaba ocasionando mais uma vez a migração de povos. Portanto, é um desequilíbrio que vai gerando uma relação em cadeia e aqueles que sofrem, evidentemente, são os mais pobres. E esse é um compromisso irrenunciável da Igreja, e aqui não é uma questão de esquerda ou de direita, mas é uma questão, antes de tudo, das Sagradas Escrituras. O principal culto que agrada ao Senhor é cuidar do órfão e da viúva em suas necessidades. Portanto, lá onde houver um órfão, uma viúva, um desamparado, que estiver sofrendo por uma questão de desequilíbrio ambiental, conversar sobre isso é uma questão de fé. Padre Samuel, é preciso agir e agir agora, né? Não temos tempo a esperar. De que forma que a Laudato Si, ela traz esse chamado para a gente concluir, então, nosso bate-papo de hoje? Bom, penso que uma das iniciativas muito lúcidas do Papa Francisco é o desenvolvimento da economia de Francisco, entendendo Francisco para além do Papa, mas todo o compromisso ecológico que se inspira a partir da compreensão de São Francisco da terra como sendo nossa mãe, nossa irmã. Portanto, já iniciativas há muito tempo, inclusive a PUC tem aí uma saudação especial ao Eduardo e todo o ânima que está envolvido nesse processo de desenvolver ali à luz da sociologia, da filosofia, da economia, da própria teologia, ciência da religião, modelos de uma economia sustentável, onde se resguarde a utilização dos recursos hídricos, onde se resguarde o desenvolvimento econômico e onde isso não signifique empobrecimento, desigualdade social e desrespeito com a casa comum. Portanto, é uma ação muito prática, muito concreta do Papa de incentivo para que mulheres e homens espalhados por todo o mundo possam pensar um mundo mais sustentável. Padre Samuel, o senhor já acendeu assim uma luzinha para um próximo tema que a gente pode trazer aqui no Manhã, que é justamente falar sobre a economia de Francisco. Pode ser? Na próxima semana a gente discorre sobre essa economia?
Mas é claro, será uma grande alegria e penso que é um assunto muito pertinente e atual. Perfeito. Então, para a gente finalizar, Padre Samuel, eu peço por gentileza que o senhor nos dê uma bênção para essa semana. Agradeço mais uma vez e pela intercessão da Virgem Mãe e Senhora da Piedade, de São José, de São Francisco de Assis, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ânimo e coragem. Amém, Padre, amém. Mais uma vez, muito obrigada pela presença do senhor aqui no Manhã. E semana que vem a gente volta então falando sobre a economia de Francisco. Combinado? Muito obrigado, combinado. Até semana que vem. Até!